Agora, vamos falar sobre Mina sendo anunciado, o zagueiro Mina sendo anunciado. Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vasco da Gama, que enfrenta nesse final de semana o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Vasco que ficou com uma rodada a menos, né? Uma rodada atrasada aí, seria um jogo contra o Cuiabá. Eu queria que o Vasco tivesse jogado nesse meio de semana, né? Que é um jogo que seria em casa, uma chance de vitória, né? Um bom jogo para o Coutinho jogar mais tranquilo, mais solto. Mas não, o Vasco vai ter que enfrentar o Grêmio fora de casa e aí vai ser um jogo pesadíssimo. Mas Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, não tem jogo mole, né? Uma coisa boa que aconteceu, o Vitória perdeu e continuou 8 pontos do Vasco, né? Isso aí, o Vasco, independente do que acontecer, o Vasco ficará a 8 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. As informações, o Vasco que se prepara no CT Moacir Barbosa para inaugurar o segundo turno pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Condá no próximo domingo. Vasco de olho hoje nessa partida entre Corinthians e Grêmio. Nós estamos aqui em São Paulo, inclusive o BTB Esportes vai estar cobrindo essa partida, trazendo todas as informações. E é claro, a expectativa é para tanto Payet, Felipe Coutinho, principalmente, possa estar escalado no time titular. O técnico Rafael Paiva, que vem ensaiando, inclusive, algumas mudanças devido à semana cheia de treinamentos, inclusive treinando com o Coutinho no meio de campo, no lugar do Praxedes, e o Payet no lugar do Adson, né, mais pela ponta direita. Tendo mais informações do treino de hoje, vamos trazer no vídeo da tarde. Agora, vamos falar sobre as ações do presidente Pedrinho nesses 6 meses de gestão. O GE trouxe, inclusive, até uma matéria, as principais ações do presidente Pedrinho nos primeiros 6 meses como presidente. Primeiro, a reforma e ampliação de São Januário, a aprovação da reforma da lei do potencial construtivo, foi um ato, foi uma ação de fato muito importante. O afastamento da 777 Partners, a contratação de Felipe Coutinho, novos benefícios para sócio estatutário, o retorno do futsal e o fortalecimento dos esportes paralímpicos. Quero saber de você, torcedor vascaíno, desses feitos, dessas ações, qual foi o mais importante até aqui? Você pode colocar aqui no chat, nos comentários, um ou mais de um. Acredito que tudo isso tem colaborado, inclusive, para chamar a atenção de jogadores que venham ser contratados pelo Vasco, seja nessa janela ou na outra janela, marcas importantes para patrocinar o Vasco. E um feito, vou acrescentar mais um feito aqui também. A permanência, né, o fato de mandar embora, né, a demissão do Álvaro Pacheco e a manutenção do técnico Rafael Paiva. Não podemos nem chamá-lo mais de técnico interino. Rafael Paiva vem fazendo um trabalho importante, ele vem tendo a confiança do Pedrinho e, acima de tudo, do torcedor. Acredito que essa ação também, durante esses 6 meses, foi de suma importância para o Vasco estar hoje no 11º colocado no Campeonato Brasileiro, na 18ª rodada, né? Agora a 19ª foi adiado, que seria o jogo do Cuiabá, que enfrenta inclusive hoje, joga hoje pela Sul-Americana. Esse jogo foi adiado, mas até aqui o Vasco vem fazendo uma campanha muito parecida a 2017, quando se classificou para a Libertadores da América. Então passa muito pelo bom trabalho do técnico Rafael Paiva. Agora, vamos falar sobre o assunto Adidas no Vasco, uma informação que falávamos ontem, inclusive, depois da postagem do Edmundo nos stories da rede social. Ontem mesmo trouxe ali um esclarecimento muito importante. Vamos falar a verdade
sobre o fato. Falamos isso no vídeo ontem, que iríamos trazer esse esclarecimento. E aqui vamos trazer essa informação. Abre aspas para o Edmundo em sua live ontem. Ele diz: a Adidas é uma parceira minha. A Adidas não pode pôr um contrato com o Flamengo. Então a Adidas tem um contrato de fato com exclusividade com o Flamengo e por isso não pode ser patrocinadora de outro clube, principalmente no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: por um contrato o Flamengo não pode ter outro time no Rio. Então é exclusivo o contrato do Flamengo com a Adidas no Rio. O pessoal lá são meus amigos. O pessoal da Adidas que tem um bom relacionamento, uma boa comunicação com o Edmundo. E ele disse o seguinte: eles conversariam com a gente, teriam um prazer imenso em estar na camisa do Vasco, porém o contrato entre Adidas e Flamengo é de exclusividade. Segue a informação que nós trouxemos na última semana, confirmada inclusive pelo Globo Esporte, do interesse da Nike, o interesse da Puma e da Mizuno, né? O Vasco tem como essas marcas ali na negociação para ser o novo fornecedor de material esportivo. Inclusive, a Nike tem uma proposta a ser feita, a ser colocado na mesa até o final do mês de julho. Portanto, essa é a questão de patrocínio de material, de fornecedor de material esportivo no Vasco. Inclusive, o novo CEO do Vasco, Carlos Amodeu, é que vem tomando ali as rédeas, né, desta negociação com as marcas de fornecimento de material esportivo. E como eu disse, a vinda do Felipe Coutinho, que inclusive é patrocinado pela Nike, é todo esse bom momento. A boa fase do Vasco vem despertando o interesse de outras marcas também. Agora, galera, vamos falar sobre um fato muito importante, mais uma vez aqui. Falei isso no vídeo de ontem à noite, né? Estávamos cobrindo a partida entre Botafogo e São Paulo e trouxemos aqui um giro de notícias e eu falei sobre o plano de sócio torcedor do Vasco e parabenizar. Foram mais de 23 mil sócios pós a vinda do Felipe Coutinho. O Vasco tinha até então o número de 32 mil sócios e aumentou para 55 mil. E esse fato, esse número, pode ir muito além. Essa é a realidade. O plano de sócio do Vasco hoje pode passar da casa dos 100 mil. Era um número até basicamente ali falado pelo presidente Pedrinho que ajudaria muito o Vasco. E pode ultrapassar de 100 mil, 150 mil, 200 mil. Então o canal BTB Esportes faz questão de ajudar nesse movimento. Você que nos acompanha aqui diariamente nas notícias, é muito importante abraçar essa causa. E eu quero aqui também, mais uma vez, parabenizar o torcedor vascaíno que está abraçando a questão do plano de sócio torcedor. E também até o Vasco, que utilizou ali no anúncio, né, as aspas do Pedrinho, todo mundo sabe, do Coutinho, todo mundo sabe quando foi anunciar a questão do plano de sócio. Agora, vamos falar sobre Mina sendo anunciado, o zagueiro Mina sendo anunciado. Ontem, o Euriquinho, nas suas redes sociais, no seu Instagram, falou sobre o zagueiro Mina ser anunciado pelo Vasco nos próximos dias. E isso acabou viralizando ontem nas redes sociais, as redes sociais movimentadas em relação a esse anúncio. Nós sabemos que o Euriquinho, ele tem de fato informações privilegiadas dentro do Vasco. Ele trouxe essa notícia como torcedor. E é claro, galera, tendo o anúncio do Mina, que é algo muito esperado, sabemos que a questão de valores na negociação é alto, principalmente em relação a salário do jogador, e também o contrato que ele tem com o Cagliari da Itália por mais um ano. A opção que ele seria para ser contratado seria como empréstimo. Sabemos que o Mina, no setor defensivo, é uma prioridade, já que o Vasco tem 2 reforços definidos, um zagueiro e um atacante de lado, uma informação até confirmada ontem pelo Globo Esporte em relação
ao mercado da bola. Sobre Barca, jogadores de saída, uma informação até aqui do portal na torcida vascaína, né, nas suas redes, trouxe que sobre Galdames, há interesse da Universidade da Católica do Chile no atleta. Porém, ainda não há uma proposta por conta do alto salário do volante, pode atrapalhar aí a transferência do jogador. Já o Rossi... Bom, galerinha, é isso aí, rapaziada. Hoje não falou do Vascão da Gama no SBT Esporte Rio, né, galera? Até porque os 3 clubes do Rio jogaram ontem e aí acabou não dando tempo, né? Achei que ia falar, mas a gente achou um videozinho aí bem interessante do canal BTG, né? BTG, canal que tem sempre aí dando as últimas notícias e informações do Vascão da Gama, que eu já quero deixar os créditos ao canal. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, vamos ter... Hoje? Sério? Corinthians e Grêmio. Olha, pro Vasco isso aqui é bom, hein, galera? Para o Vasco isso aqui é muito bom, né? Porque o Grêmio vai pegar o Vasco tendo feito um jogo no meio de semana, né? E aí o Vasco já vai estar mais descansado. 3 dias depois vai enfrentar o Vasco. Então, um empate, cara. Um empate pro Vasco da Gama, para mim, vai estar de bom tamanho aí, né? Seria mega maravilhoso aí, porque você deixaria o Grêmio com 15 pontos e somaria um ponto, ficaria a 9 do primeiro time na zona de rebaixamento. Eu acho que Grêmio e Fluminense vai escapar. E por isso, por esses motivos, né? O Vasco tem que dar aquela disparada ali, cara. Tem que afastar dessa galera ali. Né? Depois do jogo contra o Grêmio, o Vasco já tem Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. E aí tem o Bragantino no dia 3, jogo em casa, né? Time titular, time reserva. Se for time reserva, é Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro é o melhor possível aí que o Vasco tem que colocar em campo, né? E aí no dia 6 já volta a enfrentar o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, né? Pela Copa do Brasil. E aí dia 10 já tem essa pedreira aí que é o Fluminense que tá jogando bola, hein, galera? Os últimos 2 jogos do Fluminense aí mostrou que tá jogando bola e o Vasco já perdeu pro Fluminense, né? A única vitória do Fluminense tinha sido em cima do Vasco. Vamos ver se em São Januário o Vasco consegue reverter essa situação aí. Depois tem o Criciúma que meteu 4-0 no Vasco. Vamos ver se o Vasco consegue tirar pontinho do Criciúma, porque é adversário lá da parte de baixo. E o Vasco tirar a ponta desses times, joga eles lá para baixo para respirar ali na parte de cima da tabela, né? Por mais que o Vasco não tá brigando lá, a distância ainda não é tão confortável assim.